Olá pessoal, sejam bem-vindas ao nosso canal e como sempre, né, trazendo informações para vocês, informações a respeito da nutrição, a respeito de alimentação, saúde e qualidade de vida. Tudo que você pode aplicar no seu dia a dia, no dia a dia da sua família. Se você não está inscrita ainda aqui no nosso canal, eu vou deixar o link, como sempre, aqui. Se inscreva, né, pessoal? Ative o sininho da notificação para que você receba as informações dos vídeos mais atuais. Não basta simplesmente, pessoal, assistir o vídeo. Deixe o seu comentário, se inscreva no canal. Afinal, tanto para mim é bom trazer informações, porque é do meu interesse poder melhorar, colaborar com o conhecimento de vocês e, consequentemente, com a promoção da saúde, mas também o retorno é muito importante para que nós consigamos manter esse canal sempre ativo, sempre com informações, retirando as suas dúvidas, enfim. Se inscreva aqui no canal. Ao final do vídeo, compartilhe o vídeo com as suas amigas e com a sua família, ok? Nosso assunto de hoje, que eu já havia prometido, é a respeito dos ovos, qual a importância dos ovos na nossa alimentação. Muito se ouve falar que o ovo é ruim para o colesterol, porque aumenta o colesterol, outras dúvidas tantas, como procedermos na higienização dos ovos, no armazenamento, o que realmente tem de composto nutricional, o que realmente temos de nutrientes no ovo, o porquê ele é considerado um superalimento. Todos esses assuntos e muitos outros eu vou explicar aqui para vocês. Então não se esqueça, se inscreva aqui e ative a notificação. Vamos ao nosso vídeo de hoje, então, a respeito do ovo. O ovo, que é uma boa fonte de vários nutrientes, que é um dos alimentos mais completos da dieta humana, é considerado um superalimento, é um dos melhores alimentos e disponíveis no mundo todo. O ovo também é um alimento que tem nutrientes de alta digestibilidade e de fácil absorção. Até o dia de hoje, as pessoas ainda têm dúvidas a respeito do consumo dos ovos. Lembram que teve uma época onde o ovo foi demonizado, quando o consumo das gorduras, todas elas, estavam relacionadas ao infarto do miocárdio, ao acidente vascular isquêmico, e hoje nós temos a fase de endeusar o ovo. Quer dizer, vejam que ou é tudo ao céu ou é tudo ao mar, e a gente em alimentação sempre tem que ter um equilíbrio. Mas qual é a questão? Quantos ovos nós temos que comer por dia? São várias as dúvidas que ainda envolvem este alimento. Como uma delas, eu falei na chamada do vídeo, qual a melhor maneira de preparar o ovo para que nós consigamos obter os benefícios desse superalimento, né? Quais os benefícios, o que realmente tem de bom na clara do ovo, na gema do ovo. E por falar em ovo, eu vou precisar aqui também falar sobre o colesterol, porque é preciso entender essa relação. O ovo tem colesterol? Sim, assim como também vários alimentos têm colesterol. E é verdade, Nutri, que o ovo aumenta o colesterol? É esse o principal problema? Bom, pessoal, como eu digo, depende. Muitas situações na nutrição, a resposta é depende, porque nós temos que analisar a individualidade do nosso paciente, né? Porque a maioria das pessoas ainda acredita que o consumo dos ovos é o principal causador dos problemas de formação de placas de ateroma
nas artérias, né? Aquele depósito que entope as artérias, né? Então, que o ovo seria o responsável pelo infarto, pelo acidente vascular cerebral sistêmico. Para começar, eu digo que o problema, gente, está no excesso do consumo de qualquer alimento que tem colesterol. Se a gente considerar o colesterol isoladamente, saibam que ele não tem relação com a formação das placas de ateroma nas artérias. Na verdade, a formação dessas placas aterogêneas não são exclusivamente por causa do colesterol. A formação dessas placas que entopem as artérias são consequência principalmente de um processo inflamatório, que acontece nas nossas artérias, um processo inflamatório que está acontecendo no nosso corpo. Aí sim, o colesterol vai lá e vai realmente se depositar. Mas essa inflamação que eu me refiro, ela é o que nós chamamos de gatilho. Ela é o gatilho para as doenças cardíacas. E tem muito a ver com o consumo de glicose e não especificamente das gorduras. A formação dessas placas aterogêneas no interior das artérias começa com um aumento de glicose, ou seja, por uma alimentação rica em açúcar, pelo consumo de carboidratos simples, de carboidratos refinados, o consumo tão comum, ainda mais no mundo ocidental, das farinhas, né? A farinha de trigo principalmente. Pessoal, cabe um alerta aqui. Gorduras boas são necessárias. Eu já me referi a isso em outros vídeos, mas vamos lá de novo. As gorduras são importantes. O colesterol é importante. O colesterol é importante para a formação dos nossos hormônios esteroides. Entendam assim, vocês já devem ter ouvido falar. Importante para a formação da progesterona, da testosterona, do estrogênio, do cortisol e muitos mais. Então veja assim, o colesterol tem as suas funcionalidades. Se sabe que as gorduras também têm uma função protetora, uma função, melhor dizer, neuroprotetora e também na formação das membranas celulares. Na verdade, o que deve ser a nossa preocupação é o colesterol oxidado. O colesterol ruim é quando ele está oxidado. E essa oxidação do colesterol, ela é resultante das reações entre gorduras e oxigênio. O LDL, né, o colesterol ruim, como vocês ouvem falar, o LDL oxidado é uma forma aterogênica do LDL, ou seja, está sim diretamente ligado a um conjunto de alterações nos níveis de gordura no sangue. E é, obviamente, um biomarcador no desenvolvimento dessas doenças metabólicas, como a síndrome metabólica, doença como diabetes tipo 2, como a hipertensão arterial sistêmica, inclusive a obesidade. O que nós precisamos, gente, avaliar antes de mais nada são os constituintes do HDL e do LDL. O ovo, é verdade, ele ajuda a aumentar o HDL, aquele colesterol que você conhece como o bom colesterol. E ajuda também a reduzir o LDL colesterol que vocês conhecem como sendo colesterol ruim. Mas, por nossa sorte, o ovo tem uma substância que é chamada lecitina, que é uma substância natural,
que pode ser encontrada inclusive em outros alimentos de origem animal e vegetal. Essa lecitina do ovo é uma rica fonte de colina e de outros nutrientes, nutrientes esses que auxiliam na redução desse colesterol LDL ruim e também na prevenção de várias doenças cardíacas. Eu vou falar mais adiante sobre a colina. Bom, essa lecitina ajuda a reduzir o colesterol LDL. E nós temos para isso exames específicos, exames com os quais nós conseguimos avaliar esse colesterol oxidado. São vários deles. De posse do resultado dos exames, o nutricionista faz uma relação entre esses exames. Também analisamos os gatilhos inflamatórios, né? Porque o corpo inflamado é um problema. Nós temos vários parâmetros bioquímicos de avaliação da inflamação, de avaliação desse colesterol oxidado. Bom, é importante também, mas eu não vou me deter nisso, mais adiante eu vou falar mais especificamente sobre as gorduras que estão presentes na gema do ovo. Eu vou explicar isso melhor, eu vou explicar sobre a secreção e sobre a excreção deste colesterol. Mas tenham em mente o seguinte: o grande problema é o colesterol oxidado. O grande problema é a inflamação. O consumo do ovo pode realmente se tornar um problema, como também pode se tornar um grande benefício. Colesterol do ovo. O colesterol, gente, que tem no ovo é um colesterol bom, é uma gordura boa. Mas é aquilo que eu falei na chamada do vídeo. Até mesmo as gorduras boas podem se transformar em gorduras ruins quando em excesso. Então, assim, nada em excesso também é bom. Mesmo que é bom se torna ruim. E a dúvida que muitos pacientes apresentam para gente, colocam para gente, a pessoa pode comer quantos ovos? Vamos detalhar os fatores nutricionais. O que tem na casca? A primeira dúvida que eu ouço sempre é: lavar ou não lavar o ovo antes de guardá-lo na geladeira? Bem, gente, essa lavagem ou não lavagem dos ovos gera discussões até hoje. E eu afirmo para vocês aqui, o melhor é evitar lavar, para evitar retirarmos um pouquinho da barreira que evita a contaminação. Agentes químicos utilizados na água de lavagem dos ovos podem causar danos físicos, facilitando a entrada de bactérias patogênicas. Olha, então assim, gente, lavar não. A lavagem remove a cutícula protetora. Alguns autores, inclusive, ressaltam que a lavagem industrial dos ovos já é o suficiente, sob o ponto de vista higiênico-sanitário. Claro, desde que atendidos os requisitos de temperatura, da qualidade da água, se for acompanhada de todos os cuidados necessários. A questão da umidade também é muito importante, mas resumindo assim, a indicação é somente lavar o ovo antes de usar. Mas o que tem na casca? Vocês podem estar pensando, a casca é boa, tem algum valor nutricional ou não? Bom, tem essa mucina, né, que é essa barreira protetora, tem também carbonato de magnésio, tem também carbonato de cálcio. Mas uma outra questão que eu também acho interessante e gera muitas dúvidas também,
o tempo de armazenamento, guardar dentro ou fora da geladeira. Bem, pessoal, o tempo de armazenamento do ovo tem um papel fundamental na conservação deles, porque à medida que se prolonga esse tempo, ocorrem reações físicas e químicas e alterações nas características funcionais das proteínas do ovo. E essas alterações dependem de alguns fatores, como o tempo em que ele fica armazenado, como a temperatura, como a questão da umidade que eu me referi agora, a umidade relativa do ar. Sim, a qualidade interna dos ovos é influenciada pela temperatura e pelo período de armazenamento. A qualidade interna dos ovos armazenados na prateleira da nossa geladeira, ela é muito superior do que quando armazenada na porta dessa geladeira. E aí vocês podem me perguntar, mas Ana, nos supermercados, no comércio, nós vemos os ovos fora da refrigeração. Bom, a não refrigeração do ovo no comércio ocorre por uma série de questões que eu prefiro não abordar aqui. Mas uma delas é que ela, se fosse refrigerada, geraria mais custo. Mas essa refrigeração não é exigida por lei. Mas esse assunto é de mais complexo e nós não vamos entrar no mérito aqui. Agora vamos começar com a clara. Pois, gente, 60% da quantidade total das proteínas do ovo está na clara. Na clara, nós temos uma proteína muito importante, que é a albumina. Essa albumina é um aminoácido. Nós temos vários tipos de albumina. Entre elas, nós temos a ovoalbumina, que é a que realmente está em maior quantidade e muito rica em fósforo. Só que quando ela é aquecida, ela sofre alteração estrutural, né? Ela é muito termossensível, ela se desnatura, mas isso não diminui a função dessa proteína e nem a absorção. Só vai mudar mesmo a estrutura molecular dela, a isoforma dela. Então, aquecer não tem problema nenhum. Uma segunda proteína também que é muito abundante na clara do ovo é a conalbumina. Ela, aí prestem atenção porque me perguntaram na rede social a respeito da anemia e o consumo de ovos. Pois bem, a conalbumina, ela faz a quelação do mineral ferro. O que significa isso? Ela se liga no ferro, diminuindo a absorção dele. Por isso, gente, que pessoas que têm anemia por deficiência de ferro, ou seja, anemia ferropriva, devem cuidar com a quantidade de ovos a serem consumidos. Não deve ser a proteína da clara do ovo, que também é muito importante, é a ovomucoide, que é a proteína mais resistente ao calor, né? E ela possui enxofre, e enxofre é muito necessário para a formação de várias enzimas. Nós temos também uma quarta proteína, que é a avidina. Essa proteína, gente, diminui a absorção da biotina. Biotina é a vitamina B7. Temos outras proteínas, mas eu não vou dissertar aqui. Também na clara do ovo nós encontramos a prolina. É uma importante precursora do colágeno. Resumindo a clara do ovo aqui, perceberam que na clara do ovo temos várias proteínas importantes e que nós temos uma delas que quela o mineral
ferro, nós temos outra que quela a vitamina B, a biotina, mais especificamente. Então, assim, cuidar. Se você tem uma deficiência de biotina, se você está com uma anemia ferropriva, é sempre importante cuidar para não exagerarmos, ok? Bom, vamos ainda agora falar na gema, que ainda temos muito assunto pela frente. São 3 as proteínas encontradas na gema. Eu não vou dissertar sobre cada uma delas, eu só quero chamar a atenção de vocês para uma que se chama fosvitina, pois a fosvitina, gente, é uma das proteínas que também tem esse efeito de quelação do mineral ferro. Ela se liga no ferro, aquele ferro consumido através da dieta, e diminui a absorção. Então, assim, veja, temos compostos que quelam o ferro, que quelam vitaminas, não só na clara do ovo, mas também na gema do ovo. Temos também diversos outros nutrientes no ovo. Nós temos na gema, pessoal, vitamina A, que eu vou falar mais especificamente adiante, vitamina B7, ou a biotina, que eu acabei de me referir, vitamina B2, vitamina B5, vitamina B6, vitamina B9, a vitamina B12, a colina, a vitamina E, a vitamina D, a vitamina K. Alguns destaques que eu acho importantes aqui. Vamos falar na colina, que para poucos é conhecida como vitamina B8. Ela é muito importante. Essa colina, pessoal, ela pertence a um grupo das vitaminas do complexo B. É um nutriente e é essencial para o desenvolvimento cerebral. A colina, gente, está associada à melhora da cognição, à melhora da memória, da nossa memória, e ela, inclusive, é essencial para todo o desenvolvimento cerebral. A colina está associada também na desintoxicação do organismo, na melhora do funcionamento do nosso fígado. Ela ajuda o nosso organismo a desintoxicar e a metabolizar as gorduras do fígado, inclusive evitando o desenvolvimento de doenças como gordura no fígado, né? A tão conhecida esteatose hepática. Temos também na gema compostos que são fosfolipídios, fosfatidilcolina, temos esfingomielina também, enfim, não importa. O que importa é que você saiba. Inclusive, esses componentes são sinalizadores intracelular, exportadores hepáticos dessas lipoproteínas de baixa densidade. Um exemplo desse composto que é muito importante é a fosfatidilcolina, que é uma substância conhecida por ajudar a preservar, a restaurar a saúde do nosso fígado. Ela é responsável por reparar, por fortalecer as membranas das células, melhorando assim as trocas que ocorrem entre as células e a parte extracelular, ou seja, melhora essa relação entre nutrientes que entram e que saem das células. Mas essa colina também é importante para o funcionamento dos músculos. Ela melhora, ajuda a melhorar o rendimento muscular. Também temos na gema a vitamina D, ela está presente. O ovo tem cerca de 80% da recomendação diária
de vitamina D. Essa vitamina D que é essencial para a fixação do cálcio nos ossos. Também tem vitamina A, e aqui eu faço um destaque para... Nós temos a outra vitamina, que é a vitamina E, que vocês já devem conhecer, que é um poderoso antioxidante. Falando nas proteínas, falando mais especificamente nos aminoácidos. Na gema do ovo tem bastante aminoácido. Temos o BCAA, nós temos tirosina, L-fenilalanina, nós temos metionina, nós temos triptofano. O ovo tem proteínas de alta qualidade, ou seja, aminoácidos essenciais em quantidades suficientes. Aminoácidos, pessoal, relembrando aqui, são unidades formadoras de proteínas, são partículas que compõem as proteínas. Então, por isso que o ovo é considerado como um alimento com proteínas de alto valor biológico. E esses aminoácidos são os responsáveis pelo funcionamento do nosso corpo, do nosso organismo. São responsáveis também pela formação dos nossos músculos, das enzimas, das células do sistema imunológico. São responsáveis, inclusive, pela diminuição da pressão arterial. Ajudam também na perda de peso, na otimização da nossa saúde óssea. Então veja o quanto de proteína também temos na gema do ovo. Agora vamos falar das gorduras e aqui vamos falar mais um pouquinho a respeito do colesterol. Eu já disse que ovo tem gordura. O conteúdo de lipídio da gema do ovo varia de acordo com a linhagem das aves, de acordo com a alimentação que essas aves recebem. O ovo tem ácido graxo saturado? Tem o ácido esteárico, tem o palmitato, mas também tem uma coisa muito boa que é o ômega 3, que é uma gordura poliinsaturada. E tem também, obviamente, o colesterol. Bom, com relação ao colesterol, a Organização Mundial da Saúde preconiza que nós precisamos de 200 miligramas de colesterol por dia. Salvo, obviamente, quem tem doença cardíaca, porque daí é um pouco menos, né, pessoal? Bom, então um ovo já atende a nossa necessidade de colesterol? Vou responder de novo, depende, porque não significa que todo o colesterol do ovo vai ser metabolizado. É preciso avaliar a nossa capacidade absortiva, a nossa capacidade individual de digestão, de absorção, a nossa capacidade de transporte desse colesterol. Nós temos que ver a capacidade dos receptores de colesterol. É muito complexo, gente, não dá para dizermos, para afirmarmos um ovo por dia ou 2 ovos por dia. Como também nós não podemos afirmar que se nós consumirmos um pouco mais de gordura do que deveríamos, que o nosso colesterol total vai aumentar automaticamente. Isso nem sempre, visto que o corpo, nós temos uma capacidade de autocontrole. Se você excede e consome às vezes, uma vez que outra, mais colesterol através da dieta, se o seu organismo está funcionando, está bem organizadinho, está funcional, aí esse colesterol, esse fígado vai se regular, esse colesterol vai ser produzido lá no fígado em menor quantidade. Quando o fígado
secreta o colesterol em excesso, aí nós temos uma outra questão que é importante, que é a bile. A bile fica saturada de colesterol. E cerca, gente, de 70% de colesterol que nós temos no sangue vem do fígado. Apenas 30% vem da alimentação. E esse colesterol é transportado, vai ser transportado, que é o correto, junto com a bile para ser excretada. Essa bile é composta por várias substâncias, né? E o colesterol é uma delas, mas também temos água, também temos os sais biliares, né? E esses sais biliares são tipo detergentes biológicos, né? Que permitem ao nosso organismo excretar o colesterol. E outros também, outros componentes que são potencialmente tóxicos para nós. Os níveis de colesterol no sangue, gente, dependem muitas vezes da taxa de remoção do colesterol pelo fígado. A maior parte, como eu falei, do colesterol é sintetizado no fígado e é transportado no sangue por proteínas especiais. Eu já me referi também, que são as lipoproteínas, que elas são as encarregadas de distribuir esse colesterol para todas as células do nosso corpo. Porém, para o indivíduo que já tem colesterol elevado, é recomendado cuidar o consumo de ovo. Aí sim, o colesterol elevado e você consumindo 3, 4, 5, 7 ovos por dia, com certeza vai aumentar o seu colesterol total, né? E assim, gente, é preciso reforçar sempre. O fato é que nós devemos mesmo nos preocupar com o consumo das gorduras saturadas. Essas sim, pessoal, que aumentam o colesterol LDL. Elas sim aumentam o risco das doenças cardiovasculares. Então, assim, o ovo não é o vilão. O ovo tem um colesterol bom. O ovo é um super alimento, como eu já me referi. E os minerais do ovo? Tem minerais no ovo? Sim, nós temos cálcio, nós temos zinco, nós temos fósforo, nós temos selênio, magnésio, potássio, cloro, enxofre, enfim, manganês. Nós temos vários minerais. Bom, eu já me estendi bastante, vamos resumir aqui, finalizando. E eu vou deixar bem pontualizado para vocês quais são os reais benefícios do ovo para a nossa saúde. Primeiro, auxilia na saúde ocular. Lembram que eu falei? Melhora a visão, ameniza aqueles processos degenerativos como catarata, por exemplo, como a degeneração macular. Ajuda também, é importante na nossa saúde cerebral, por causa do que eu falei anteriormente, da presença da colina, que é importante para os neurônios, é importante para o nosso cérebro, para a nossa memória, para a nossa cognição cerebral, enfim, para todo o nosso sistema nervoso. E evita, inclusive, essa colina ajuda a evitar doenças degenerativas como mal de Parkinson, como mal de Alzheimer também. E aí já vem uma outra importância, melhora o consumo do ovo, melhora a nossa imunidade, pela presença do mineral que eu acabei de falar, pelo zinco, pelo selênio, também pela presença de vitamina B12, de vitamina D, da vitamina E, que é um antioxidante, e assim vamos. Ajuda também a perder peso, ajuda no emagrecimento, porque como os ovos são ricos em proteínas,
vai aumentar a nossa saciedade, a nossa satisfação e vai aumentar inclusive o nosso metabolismo. O ovo, gente, tem pouquíssima caloria. A dica que eu dou aqui é incluir um ovo preferencialmente no seu café da manhã, porque aí até o horário do almoço você vai se sentir bem saciada, não vai querer fazer aquele lanche da manhã, dar aquela beliscada antes do almoço, né? Uma outra questão, o ovo ajuda a controlar as variações dos níveis de glicose. E isso é especialmente bom para aquelas pessoas que são pré-diabéticas e até mesmo para os diabéticos. Inclusive, gente, muitas vezes no consultório, as pessoas, os pacientes diabéticos perguntam: poxa, doutora, eu nunca vou mais poder comer um pão francês na vida por causa do meu colesterol e porque eu sou diabética, juntou tudo, colesterol elevado, mais diabetes tipo 2. Tem uma dica aqui que eu sempre dou: não é nunca mais vou poder comer pão francês. Eventualmente, claro que sim, e o ideal o que é que eu sempre recomendo? Quer comer o pãozinho francês de manhã? Coloque um ovo junto, faça um ovo mexido, coloque junto, porque já vai reduzir o índice glicêmico daquele pão, né? Uma outra questão também, os ovos podem ajudar a diminuir os triglicerídeos. E nós sabemos que os triglicerídeos são um tipo de gordura que podem aumentar o risco da formação de placas de gordura nas nossas artérias. Os ovos podem reduzir o risco de nós termos um derrame, um acidente cerebral hemorrágico, enfim. Pessoal, eu só vejo benefício na realidade. Claro que tudo na medida certa, sem exagero. Também ajuda o consumo de ovos, e aí fica outra dica aqui, melhora muito a nossa saúde óssea. É muito interessante na osteopenia, na osteoporose, porque tem cálcio e também pela presença da vitamina D, que é, como eu já falei aqui, essencial para a fixação do cálcio nos nossos ossos. Também pela presença de fósforo, né? Que aumenta a densidade dos nossos ossos, protege os nossos ossos e as nossas articulações. Como nós já falamos em saúde óssea, vamos falar aqui na massa muscular. O ovo ajuda a manter a massa muscular, ajuda a evitar a perda de massa magra, principalmente nos idosos, ajuda no condicionamento físico. E como eu já falei, vocês lembram, eu falei, por exemplo, aqui na vitamina E, o ovo também combate o envelhecimento precoce porque é rico em antioxidantes. Duas últimas dúvidas que são muito corriqueiras. A cor do ovo interfere? Tem a ver se o ovo, qual eu tenho que escolher, se é o ovo branco ou o ovo vermelho? Respondendo, pessoal, a cor não interfere. Interfere muito pouco, não é nada relevante, né? O que importa é a cor da gema. Quanto mais alaranjada, mais avermelhada for essa gema, mais carotenoides o ovo vai ter. Lembram o que eu falei nos carotenoides? Lembram que eu falei na luteína, na zeaxantina? Então, uma coisa importante é você ter o ovo, mas saber aproveitar ao máximo o valor nutricional dele. É importante que você saiba como preparar. O ideal é fritar? Obviamente, o ideal nunca será fritar. Mas, se você insistir, se você quiser, uma dica aqui: frite no azeite de oliva, por causa dos benefícios
dos antioxidantes que tem no azeite extra virgem de oliva, mas frite numa temperatura no máximo de 210 graus Celsius. O ideal é o quê? O ideal é o consumo do ovo cozido, do ovo mexido, do ovo pochê. Aí a nossa última dúvida: eu posso comer ovo cru? Gente, não deve. Primeiro, o risco de salmonela. E algumas proteínas do ovo possuem propriedades que nós chamamos de antinutricionais. Enquanto não desnaturada, devido a isso, não se deve consumir o ovo cru. Entre as propriedades antinutricionais incluem os inibidores de enzimas digestivas. Veja, proteínas que têm esses fatores antinutricionais vão interferir nas nossas enzimas digestivas. É melhor sempre cozinhar o ovo. Bem, eu acho que eu abordei tudo que é relevante aqui. Cessamos essa questão de ovo aumenta colesterol. Tudo depende dos seus exames, depende dos receptores de colesterol, depende das lipoproteínas que carregam esse colesterol, depende da sua saúde orgânica, do seu metabolismo, depende se o seu corpo está inflamado ou não. Então, eu não considero a questão do colesterol do ovo o grande vilão. Nós temos milhares de alimentos que também têm colesterol. Colesterol é necessário. Então, foi muita informação, acredito que sim. Mas eu tentei fazer o vídeo mais completo que eu consegui. Reveja o vídeo. Se você gostou, compartilhe com as suas amigas, com a sua família. Vamos entender. O nutricionista vai te ajudar a entender o teu organismo. Todos nós temos que ser vistos na nossa individualidade. A partir daí, o nutricionista toma as medidas cabíveis, faz o seu plano alimentar adequado, ok? Não se esqueçam, pessoal, se inscrevam aqui no canal, deixem o seu like aqui, ativem o sininho da notificação e nos vemos no próximo vídeo. Eu, como sempre, agradeço a disponibilidade de tempo de vocês e até um próximo vídeo.